Pronto. Sim, boa tarde aqui, boa noite aí. Primeiramente, gostaria de agradecer você ter aceitado o convite no início da entrevista. E vamos lá. Primeiro de tudo, para quem está nos assistindo, eu queria que você dissesse se a capoeira é uma luta ou uma dança, ou ambos. E o que ela exige de quem a pratica. Eita, a capoeira ela é diferente das outras artes marciais, ela não tem uma definição assim muito fácil Exato. de dar, né? Assim, porque ela é luta, ela é dança, ela é expressão corporal, ela é musicalidade. Então, na verdade, ela abrange todos esses aspectos, tanto artísticos como de luta, por conta da construção dela. Então, ela nem é, ela não é uma coisa só, entende? Ela é tudo isso. Quando você pensa em capoeira, você pensa que dentro dela tem um universo muito vasto de coisas. E aí nessa que envolve o corpo, né? E aí essa coisa é a dança, a luta, os ritmos, a arte. Então tudo isso está impregnado na capoeira. E do que ela exige de quem a gostaria de praticá-la. Eu acho que ela exige só a pessoa ter força de vontade mesmo, assim. Não é um esporte assim. Ele é um esporte de rendimento. Ele chega a ser um esporte de rendimento, uma luta, uma dança, depende da escolha da pessoa, entendeu? Se é, por exemplo, a pessoa às vezes tem pessoas que têm deficiência física, falar assim, problema na perna, ela faz capoeira tranquilamente, porque ela vai se adaptando à aula de capoeira. Criança, adultos, senhor, tem pessoas que dão aula para idosos de capoeira, é outro tipo de exercícios que você vai fazer com aquelas pessoas. Então, na verdade, não há restrição, não há restrição para quem vai praticar capoeira. Assim, cada pessoa que chega na capoeira tem que falar com as suas limitações, entende? Porque, por exemplo, um jovem chega com mais energia do que uma pessoa adulta. Então, uma pessoa adulta vai desenvolver um tipo de capoeira, um mais jovem vai desenvolver outro tipo. A criança é um outro tipo de capoeira. Então, não há limitação, assim, não há exigência, na verdade. É só a pessoa ter força de vontade e fazer. Entendi. Pronto, você está na Finlândia hoje. Daí eu queria saber que uma vez que você está num país que tem uma carga cultural diferenciada e tudo mais, como tem sido para você a manutenção da ancestralidade da capoeira e manter também os costumes brasileiros por aí? Como é que tem sido essa adaptação para você? Então, antes da pandemia era uma coisa, agora é outra, né? Antes da pandemia, eu estava dando aula em dois lugares. Era um trabalho com jovens e outro trabalho com crianças, com adultos e crianças. Tinha três turmas, na verdade. E diferente do Brasil, aqui eles financeiramente eles são mais, eles pagam bem, né? Tipo assim, porque no Brasil há uma dificuldade muito grande assim da participação do brasileiro na capoeira, mas o estrangeiro gosta muito e paga bem. Então a gente, por exemplo, eu dava aula 3 vezes na semana e aí dava para me ficar aqui de boa aqui na Finlândia tranquilo, tirar um salário mais de um salário mínimo. Então, a diferença é que, assim, eles, por exemplo, eles têm uma certa dificuldade de entendimento da movimentação. E que, assim, por exemplo, um finlandês, falar aqui especificamente da Finlândia, um finlandês para aprender capoeira, enquanto um brasileiro em 2, 3 meses desenvolve, um finlandês demora um ano, para você ter a ideia de qual a dificuldade deles. Tem a ver com a língua, mas não só com a língua, tem a ver com o lugar também, que é um lugar frio, e aí as pessoas não têm tanta mobilidade, tá entendendo? Por conta do tempo, que tem mais tempo frio do que quente, e aí as pessoas ficam muito isoladas mesmo, assim, por conta do frio. Culturalmente, né? Por ser uma cultura tem verão de são 3 meses só que tem verão aqui, o resto do ano é frio, e inverno pesado, onde tem neve, se torna um pouco difícil o entendimento corporal, assim, a assimilação dos movimentos da capoeira. Uma frequência que às vezes se quebra, entende? Tem muitos tempo, tem assim, por exemplo,
quando chega o inverno mesmo, dá uma parada, então tem que esperar um tempo, tá? Agora que tá verão, tá já no finzinho do verão, mas tá no verão, tá bom. Não dá para treinar tranquilo. Então, assim, nesse sentido, assim, a dificuldade que eu vejo é justamente no entendimento corporal. Que no Brasil, como eu falei, se eu vou dar aula de capoeira numa periferia ou para um brasileiro, o brasileiro ele já chega com essa energia de capoeirista já. Sim, sim. Já tem um gingado, né? Já tem um gingado, então você às vezes, inclusive no Brasil, eu começava um trabalho com capoeira, às vezes chegavam crianças que não faziam capoeira, mas que já jogavam capoeira. Às vezes era mais um Sim. trabalho de orientação. Aqui não, um trabalho muito como uma criança mesmo, você tem que ensinar todos os passos, desenvolver os movimentos, explicar e traduzir, que essa é uma barreira pesada assim para a gente que vem de fora, que é traduzir a movimentação para o finlandês. E assim como na Finlândia também, eu acho que na Europa como um todo tem essa questão. Apesar que a Sim. capoeira já está aqui na Finlândia há mais de 30 anos, né? Então já tem um Mas bem tempo. menos que no Brasil, né? É, Brasil. Nossa, muito bem A mesmo. gente vira um mestre. E pegando carona nessa sua resposta, você enxerga como mais desafiador trilhar os caminhos como capoeirista no Brasil, visando a questão política, cultural, social, ou e que você também já ganhou prêmios aqui na performance Urucungu, ou nas terras nórdicas, com todas as barreiras linguísticas e culturais. Que é mais Como você difícil, enxerga? né? Aqui é com certeza é mais difícil, assim. Tem um lado muito da cultura finlandesa que é diferente da nossa. Como eu falei também, essa coisa do tempo, e é mais desafiador. É difícil, mas também mais desafiador, porque exige um pouco mais da gente, enquanto se a gente tem como é que fala? Condições de se adaptar. Eu acho que o desafio é muito grande para quem está na Europa, pelas condições de adaptação. Você precisa, tipo, além de saber dar aula de capoeira, você precisa aprender a mudar a sua língua para você poder dar aula dentro da sua especificidade da capoeira, dos movimentos da aula. Então, acho que a grande questão, eu acho assim, com relação ao Brasil, e a questão toda no Brasil é a valorização. Tipo, no Brasil, a dificuldade que eu sinto, que eu sentia e ainda sinto até hoje, é a questão da valorização da capoeira. E aí eu vejo que muitos amigos meus ainda estão no Brasil aí, eles conseguem desenvolver, mas é uma luta muito grande, entende? Sim, porque para valorizar a capoeira, no Brasil a gente tem que se desdobrar muito. A gente tem que fazer, Uhum. ficar todo o tempo divulgando o nosso trabalho, correndo atrás. Isso inclusive, é muito cansativo, isso. E Inclusive enfrentar o racismo estrutural, né, existente, né, do essa é país. essa é uma outra questão, isso é uma das questões muito, muito difícil, porque, por exemplo, eu sou um homem negro, e eu, enquanto homem negro, se eu for concorrer numa escola aqui, já aconteceu isso, inclusive, no Brasil, eu fui concorrer para dar aula de capoeira, e aí o cara era menos qualificado que eu, mas por ele ser branco, ele passou para dar aula de capoeira. Então, há um racismo estrutural muito pesado no Brasil, no sentido de que a gente tem que ser melhor, 10 mil vezes melhor que uma pessoa branca. E aí, inclusive, na nossa própria área, que é a capoeira. Então, de fato, é uma questão muito, muito, muito complicada no Brasil. E aí eu falo isso assim com muita clareza, por ter passado diversas vezes por esses momentos. Por outro lado, a gente consegue criar estratégias. E, por exemplo, você falou no prêmio, você falou do Urucungo, na verdade, o Urucungo porque eu sou formado em dança. E aí eu fui por outro caminho, entendeu? Eu participei da dança e com a dança eu transformei ela em também uma linha de pesquisa e de atuação com a capoeira. Sim. E todo o meu trabalho, ele é afrocêntrico. Ele é afrocêntrico. Ele é um trabalho que ele vai
de acordo com o meu pensamento. Eu estou aqui na Europa e eu entendo mais ainda, por inclusive estar na Europa, que o nosso trabalho com capoeira ele é transgressor. Ele não se É um adapta ato de resistência, então. ao ato de resistência e a gente tem uma outra visão de mundo, uma outra percepção de mundo. Por exemplo, quando eu falo afrocêntrico, é que todas as estruturas do Brasil, cultural, como as pessoas veem a cultura no Brasil, vê, inclusive, do olhar eurocêntrico. E aí eu falo da universidade e também do universo da capoeira. Mas o universo da capoeira é transgressor, porque quando ele se coloca, por exemplo, nesses lugares, ele sempre se coloca como transformador do olhar. Ele sempre se coloca de forma contrária àquele universo que está ali. Então, a universidade, ela tem esse papel, assim, muitas vezes, que a gente tem que lembrar que a universidade, ela tem um papel crucial no combate ao antirracismo, mas muitas vezes ela mantém esse racismo e essas É, estruturas, entendeu? Não só a perpetua, universidade, né? lugares como secretarias, governos, tem todas essas estruturas montadas aí. Sim, bacana. Bacana o relato. Então, eu acredito que o que fica assim bem claro é que, independente do local que se esteja, seja no Brasil, seja na Europa ou em qualquer outra parte do mundo, é, vai mudar os desafios, né? Os desafios vão ser diferentes, claro, porque as realidades locais, mas a capoeira, como qualquer outra expressão, seja afro, seja indígena, é um ato de resistência, né? E de Sim, perpetuação de ancestralidade, né? Eu acredito, né? concordo. Pronto. E por fim, eu queria saber que tipo de legado você tenta e gostaria de deixar para as novas gerações, tanto na capoeira quanto na dança, já que você é formado em dança pela UFAL. E como você enxerga, eu acredito que você já deve estar sabendo que vai estrear o longa Cavalo nos cinemas, né? Porque ele já teve divulgado em plataformas de festivais. É, Inclusive, no Cavalo tem a participação do Alexandrea, que trabalhou já com você, né, em projetos anteriores. Então, como é que você enxerga? Que tipo de legado você gostaria de deixar para as novas gerações, seja na capoeira quanto na dança? E como você enxerga a estreia do Longa Cavalo, que tem a participação do Alexandrea? Aqui. São duas perguntas, né? A primeira é como eu enxergo, a primeira Que é que tipo de eu, legado você gostaria de deixar? que essa pergunta é um pouco difícil, assim, porque eu nunca pensei nela, a gente que trabalha, eu vou falar, a mim, enquanto homem negro, eu nunca pensei nisso, se eu estou deixando um legado, entende? Não é algo que a gente para pensar, mas pensando agora um pouco mais, agora nesse momento, eu acho que o legado que a gente que eu penso que eu quero deixar é de resistência do povo negro, assim, da capoeira, porque como eu posso falar para mim, para você, né? A capoeira para mim é prioridade. Então, na minha vida, a capoeira é prioridade. Então, o que eu posso deixar de legado é que as pessoas que passaram por mim, que treinaram capoeira comigo, entendam da importância da capoeira enquanto matriz africana no Brasil. Então, para mim, esse é o grande legado que eu penso, inclusive agora eu nunca parei para pensar direito, mas refletindo agora, eu acho que esse é o grande legado, pensar a capoeira enquanto uma matriz africana no Brasil. E isso quer dizer que a gente, enquanto capoeirista, quando a gente começa a praticar capoeira, é fundamental a gente entender a história do negro brasileiro, das lutas da manifestação negra no Brasil, dos desafios que é ser um homem negro, uma mulher negra no Brasil, para entender-se dentro do universo da capoeira, para não estar dentro do universo da capoeira recriminando a capoeira ou tentando ser discriminatório com o capoeirista, porque o capoeirista ele é parte desse universo inteiro. E isso historicamente, não é tipo agora, não foi agora, não é agora que a nossa luta é antirracista. A gente era luta antirracista, sim, na época falar de luta antirracista. A gente fez agregação de povos sem precisar falar de agregação de povos, ou seja, juntou negros e índios na época que negros e índios não se conheciam. Foi a partir do corpo e do movimento e da capoeira e outras manifestações, mas também da capoeira e de pessoas brancas também, né?
Então, eu acho que o grande legado é esse, deixar para a posterioridade a importância de manutenção das tradições afro-africanas e afro-indígenas no Brasil. A Bacana, outra, perfeito. a outra pergunta sobre o cavalo, na verdade, eu tenho algumas críticas sobre o cavalo, porque eu assisti, e a minha grande crítica ao cavalo é que, assim, eu assisti algumas questões, eu gostei, assim, por ver muitas simbologias afro-alagoanas, especificamente ali, mas, enquanto narrativa, eu realmente não curti, porque era sempre me parecia grandes esquetes, grandes tentativas de entrar em alguma discussão, de entrar nesse universo místico, mas sempre se retirando dele, sabe como é que é? É tipo, porque eu não sei se mudou, se vai ser novo, eles reeditaram, mas o que eu assisti era muito assim, tinha um discurso, quando chegava num certo ponto, mudava para uma outra coisa, que aí eu ficava pensando, ok, eu enquanto pessoa que estou assistindo, inclusive eu por ser da dança e também ser um pouco mais, ter um olhar mais crítico, eu já comecei, a primeira vez que aconteceu, assim, no processo do cavalo, eu estranhei, mas eu continuei assistindo. Eu assisti, inclusive, 3 vezes quando estava online, num desses festivais online. E aí, da segunda vez, de novo, aí eu peguei, eu falei, eu comecei a ficar um pouco incômodo com isso, assim, que eu acho que tem uma questão da narrativa mesmo que não me pegou. Mas o Bojo em si, a história em si, é uma história que tem muito, assim, a ver com um trabalho que eu fiz com um espetáculo que se chama Saravá, que era um Sim, espetáculo, que ele foi premiado ele foi um prêmio que a gente conseguiu na época com a Fundação Municipal de Ação Cultural, o prêmio sim. Eris Não, Max. inclusive, eu só perguntei porque eu achei realmente essa ligação extremamente muito forte entre o Projeto Saravá e o Cavalo, em que, inclusive, como eu disse, né, o Alexandrea participou das duas produções, né? Então, eu acho que tem uma questão da narrativa do cavalo que eu não curto, a verdade é essa. Eu curto o universo que está sendo discutido e demonstrado. Eu acho interessante, mas a narrativa em si eu não curti, assim, me tirou me tirou da atenção que eu queria dar, entende? Eu estava, às vezes, assistindo e eu perdia a atenção porque, de repente, mudava para uma coisa já era uma coisa que não tinha nada a ver com isso, mas com a estética eu curti sim. E o Saravá, na verdade, é justamente assim, a gente tentou justamente o contrário. Era tipo, a gente trazia uma mística para dentro do universo da dança. Essa mística tinha todas essas manifestações afro-indígenas e a gente não saía disso até o término do Saravá. Tipo assim, era um espetáculo para as pessoas ficarem degustando ele, inclusive, por exemplo, eram 3 homens dançando, coisa que, assim, diz que homens não dançam, né? Mas eram 3 homens dançando e dançando nu, entende? E aí com toda a sua expressividade E corporal, três homens negros, né? 3 homens negros e três homens expressando com toda sua potência de musicalidade, de ritmos, e trazendo as pessoas, desculpa, convidando as pessoas a perceber o universo afro-indígena, convidando as pessoas a olharem de perto, porque a gente botava as cadeiras muito próximas, assim, era um círculo que a gente fazia, as pessoas ficavam olhando a gente muito próximo, assim, e aí algumas pessoas saíam um pouco assustadas, assim, porque nunca tinha visto tão perto 3 pessoas nuas dançando, e aí saiu um pouco, assim, experiências, né, que tiveram, né, que nunca tinham percebido isso, assim, mas eu acho que eu não conseguiria comparar o meu trabalho ao do cavalo. O Saravá e o cavalo são duas coisas. Certo. O cavalo, apesar de ter todos esses elementos, eu acho que é uma narrativa que é uma narrativa muito quebrada. E acho, Uhum. mas eu acredito que tem a ver com a proposta do próprio cavalo, que é essa coisa do híbrido, um trabalho meio híbrido, isso eu não curto. Para mim, é uma coisa que eu não me pega isso, me dá muita gastura quando eu estou assistindo. É isso. Certo. Valeu. Então, só posso agradecer pela partilha
desse momento que foi realmente muito engrandecedor. Eu espero que esse diálogo venha inspirar pessoas que trilham aí que tem como a capoeira ou qualquer outra expressão afro-indígena, afro-brasileira ou afro-indígena, né? E só posso desejar mais sucesso ainda, seja na Finlândia ou em qualquer outra parte do mundo que você tiver. E obrigado por topar conversar com a gente. Depois manda o link da reportagem, eu quero ler. Tá, deixa eu parar a gravação.